Agora, esse já era o momento em que o Exército Vermelho havia conquistado toda a Prússia Oriental e a Polônia e estava se aproximando de Berlim. Então, obviamente, não há nem comparação. Foi, sem dúvida, a Frente Oriental que teve 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais homens, mais combates, linhas de frente maiores. Foi o Exército Soviético, o Exército Vermelho, que derrotou a Alemanha nazista. E, por exemplo, e o gás usado em Auschwitz era Vator em Farben, com investidores americanos. Bem-vindos todos. Hoje estamos com o Dr. Vladimir Brovkin. O Dr. Brovkin foi professor de História na Universidade de Harvard e consultor para várias agências dos Estados Unidos. Seu livro mais recente, intitulado De Vladimir Lenin a Vladimir Putin, A Rússia em Busca de Sua Identidade, examina como o passado russo influenciou e moldou a política atual e, em especial, a divisão entre Oriente e Ocidente. É uma leitura muito perspicaz, vou deixar o link na descrição abaixo. Preciso dizer que o Dr. Brovkin tem seu próprio canal no YouTube, focado em política e história contemporâneas. É um recurso excelente, se tornou um dos meus canais favoritos no YouTube. Vou compartilhar o link na descrição abaixo. Por favor, inscrevam-se, sou um grande fã. Outro dia, o Dr. Brovkin postou um vídeo sobre a Batalha de Stalingrado e preciso dizer que assisti assim que você publicou. Muito obrigado por estar conosco, Dr. Brovkin. É um grande prazer tê-lo aqui. Muitíssimos me comendo. Este ano marca o 80 graus aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da humanidade. As potências aliadas, compostas pela União Soviética, que depois foi acompanhada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, China e outros países, lutaram contra as potências do eixo, lideradas pelos regimes fascistas da Alemanha nazista, Itália e Japão. A escala da guerra foi absolutamente sem precedentes na história humana. A União Soviética mobilizou 34,5 milhões de homens e não teve igual. Os Estados Unidos mobilizaram 16 milhões de soldados, a China teve 14 milhões de homens e o Reino Unido e a França mobilizaram juntos 11 milhões. O custo humano da Segunda Guerra Mundial chega a 78 milhões de pessoas. Isso não é apenas história. É um legado que nunca devemos esquecer. Antes de entrarmos nos detalhes, talvez devêssemos discutir rapidamente os principais atores. Dr. Brovkin, o senhor poderia contextualizar explicando a dinâmica por trás dessa aliança tão incomum entre Stalin, Roosevelt e Churchill? Existem muitos livros escritos apenas sobre a formação da aliança e sobre o início da guerra. Portanto, se entrarmos profundamente numa discussão séria sobre isso, levaria muitas horas, ou pelo menos toda esta hora. Então, muito brevemente, o mais importante é que essa aliança, ninguém sabia que ela aconteceria. Resumidamente, nos anos 1930, Stalin pensava que poderia criar uma frente antifascista. E essa era a política da Comintern em meados dos anos 1930, quando Litvinov era ministro das Relações Exteriores. Mas então tudo mudou muito rapidamente em 1938-39. Acho que 1938 é o ponto de virada crucial para a política soviética, porque Stalin não foi convidado para a Conferência de Munique. E a Conferência de Munique basicamente não fez isso de forma particular. É acusado de ser apaziguamento e tudo mais. Eu não acho que isso seja importante. O que importa é que Stalin não foi convidado, e que a Tchecoslováquia foi bem, ela não foi realmente dividida ou entregue a Hitler. Isso é exagero. As áreas de língua alemã da Tchecoslováquia puderam se autodeterminar. Então, de certa forma, isso não é nada criminoso. Quero dizer, por que os alemães dos Sudetos não poderiam se juntar à Alemanha? O problema foi que Hitler violou esse acordo e, em março de 1939, entrou no restante da Tchecoslováquia. Isso é o que realmente marca o início da guerra, porque depois disso, Grã-Bretanha e França deram uma garantia à Polônia, significando, chega. Isso não vai acontecer de novo. Se você se mover novamente, então estaremos em guerra.
Foi assim que França e Grã-Bretanha entraram na guerra. Stalin ainda estava explorando, no verão de 1939, a possibilidade de formar uma frente conjunta. Mas, ao mesmo tempo, Ribbentrop foi a Moscou e fez a Stalin uma oferta irrecusável, que significava ficar fora da guerra. Quero dizer, as pessoas geralmente focam no fato de que a Rússia ficou com metade da Polônia. Na verdade, não era metade da Polônia. Eu repito isso várias vezes. Vilnius, por qualquer julgamento, não faz parte da Polônia. Bem, o mesmo vale para Lviv, que é a Ucrânia. E o mesmo vale para cerca de metade, quase metade, da atual Bielorrússia. Eram bielorrussos porque eram cristãos ortodoxos. Essa é a principal divisão. Os dialetos são muito semelhantes, bielorrusso, polonês. O alfabeto é diferente, mas se você é católico, é polonês. Se é ortodoxo, é russo ou bielorrusso. Então o mais importante é que ele queria ficar fora da guerra, assim como os Estados Unidos fizeram. Portanto, ninguém pode realmente acusar Stalin de tentar ficar fora da guerra. Os Estados Unidos ficaram fora da guerra mesmo quando Paris foi tomada por Hitler. Isso é um fato. Os Estados Unidos só entraram na guerra quando o Japão atacou os Estados Unidos. E em 11 de dezembro, quando os alemães realmente estavam lutando perto de Moscou, só então os Estados Unidos entraram na guerra, depois de Pearl Harbor. Então Stalin queria ficar fora da guerra. Ele fez um acordo com Hitler, que moveu a fronteira para o oeste, o que foi muito bom para seus propósitos de segurança. Isso também reverteu os resultados da Guerra Russo-Polonesa de 1920, quando a Polônia realmente ficou com esses territórios, que eram em parte ucranianos, em parte bielorrussos e em parte lituanos. Foi assim que todos eles acabaram em uma guerra sem realmente fazer nada. Foram as circunstâncias ao redor deles. O ataque ao Japão em Pearl Harbor, a rápida derrota da França em 1940, foi assim que tudo se encaixou para que Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética acabassem juntos enfrentando Hitler, Alemanha e Japão. Então, a guerra começou em 1939. E em junho de 1941, durante a Operação Barbarossa, que você discutiu no seu canal, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. 2 anos depois, em 1943, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França abriram a Frente Ocidental na Conferência de Teherã. Sempre tive curiosidade. O que fez com que os países ocidentais efetivamente esperassem até 1943 para ajudar a União Soviética em sua luta contra o fascismo? Esse é novamente um daqueles temas muito controversos. E mais uma vez, existem muitos livros e várias teorias diferentes sobre por que eles esperaram tanto tempo. Acho que a resposta rápida seria que os Estados Unidos eram o único país realmente capaz de lutar seriamente na linha de frente. A Grã-Bretanha não era. A Grã-Bretanha estava derrotada. A única coisa que podia fazer era bombardear cidades alemãs. E foi isso que fizeram após a queda da França. A França estava fora do jogo. Derrotada, ocupada, dividida, então não fazia mais parte do cenário. Os Estados Unidos estavam ocupados com o Japão. Era muito sério. O Japão era de fato um oponente muito poderoso. Tão poderoso que quando olhamos para os 2 teatros de guerra, no Japão e no Pacífico e na Alemanha, a Alemanha parece muito menos poderosa do que o Japão. O Japão controlava um império que se estendia por centenas de milhares de quilômetros ou milhas, praticamente todo o Oceano Pacífico, quase até a Austrália e até a Birmânia, incluindo toda a China e o Sudeste Asiático. Era um império enorme, com enormes porta-aviões. A Alemanha não tinha nenhum porta-aviões. O Japão tinha, se não me engano, 5 ou 6. Ou seja, os Estados Unidos estavam ocupados com um oponente militar muito sério. E, portanto, a Europa não era uma prioridade para eles. Porque o que você vai fazer? Você não pode atacar. É preciso ter uma frente em algum lugar. E foi então que em Teherã eles discutiram onde deveria ser. Stalin, é claro, queria que fosse mais perto dele. E havia vários planos. Os britânicos queriam desembarcar na Grécia e avançar pelos Balcãs.
Mas, novamente, Stalin disse que isso não levaria à derrota da Alemanha se avançassem pelos Balcãs. Finalmente, decidiram passar pelo norte da África simplesmente porque era a opção mais fácil. Foi feito um acordo no Marrocos com os generais que abriram Marrocos para o desembarque americano. Depois eles foram do Marrocos para a Líbia. E foi só então que Hitler enviou Rommel e 200 mil soldados. Isso é uma força realmente pequena, comparada aos 3 milhões que estavam lutando em Stalingrado naquela época. Então, isso é o norte da África. E o desembarque na Normandia estava sendo preparado, e adiado, e adiado. E deixe-me dizer aos seus ouvintes que na época do desembarque na Normandia, havia apenas 145 mil soldados. Naquele mesmo período, na Frente Oriental, a União Soviética tinha 12 milhões de soldados. 12 milhões eu conferi em 1944. Agora, comparando isso, em junho eles desembarcaram e em agosto tomaram Paris. Então eles avançaram, digamos, 300 quilômetros do desembarque até tomar Paris. Acho que foi no dia 24 de agosto. Naquela mesma época, estava ocorrendo a Batalha de Bagration, no noroeste da Rússia, próximo aos países bálticos. Então, durante a Operação Bagration, nomeada em homenagem ao general de 1812, havia um exército de 300 mil alemães cercado perto de Riga, cortado do acesso à Prússia Oriental e à Alemanha. As perdas totais dos alemães naquele verão de 1944 foram de 450 mil, dos quais 300 mil estavam cercados. Em outras palavras, as proporções, e isso em apenas 3 meses. Esse foi o combate na Frente Oriental durante o verão de 1944. Ou seja, a escala realmente mostra que a maior parte dos combates mais intensos e das pesadas baixas infligidas ao exército alemão ocorreram, obviamente, na Frente Oriental. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que devemos dedicar pelo menos alguns minutos ao Exército Vermelho em si. O Exército Vermelho era composto por pessoas de diferentes repúblicas da URSS. Mas quais nacionalidades formavam a maior parte de uma força militar tão incrivelmente grande? Bem, foi proporcional à população, porque havia um recrutamento geral. E então havia, claro, os chamados voluntários, o Narodny Front, a Frente Popular, que eram pessoas que se voluntariavam basicamente para defender seus próprios territórios. Eles permaneciam próximos da região de onde eram. Mas todos os homens de 20 a 45 anos podiam ser mobilizados para o exército, a menos que trabalhassem em uma função significativa na indústria de defesa em algum lugar. Então isso significa que, como você mencionou corretamente, de acordo com o Ministério da Defesa hoje, pode-se verificar que o número de pessoas que vestiram o uniforme, o que também incluía mulheres, aliás, foi de 33 milhões. 33 milhões de cidadãos soviéticos, em sua maioria homens, mas também algumas mulheres, como centenas de milhares, vestiram o uniforme em algum momento. Agora, novamente vamos aos números. Em 1941, quando a guerra começou, o Exército Vermelho tinha 3 milhões de homens e foi quase completamente derrotado. No final do ano, a maioria deles já era prisioneira de guerra. No meu vídeo mencionei que entre eles estava meu tio, o irmão mais velho do meu pai, que tinha 20 anos na época. Ele estava na guerra desde o início e morreu, quero dizer, foi morto, obviamente. Embora não houvesse registro, exceto pelo que encontrei nos arquivos do Ministério da Defesa. Qualquer pessoa pode encontrar seus parentes agora. É um arquivo muito bem organizado. Enfim, então, 3 milhões. No ano seguinte, em Stalingrado, eram 6 milhões. Ou seja, eles conseguiram criar um novo exército e dobrar o número. Essa é a incrível capacidade do sistema soviético de mobilizar as massas. Os bolcheviques eram melhores do que qualquer outro no mundo em uma coisa, mobilizar as massas. E agora foi bastante útil o fato de eles conseguirem recrutar, mobilizar, convocar e treinar, etc. Então, estamos falando de cerca de 6 milhões.
E como eu disse, em 1944, durante o ataque final à Wehrmacht, havia 12 milhões servindo ao mesmo tempo. Isso é o que os bolcheviques conseguiam fazer. E eu acho que isso é uma conquista notável. Não apenas recrutá-los e convocá-los, mas também treiná-los, alimentá-los, mover as tropas, coordenar. Quer dizer, todo esse esforço enorme que precisou ser organizado, e eles conseguiram. Absolutamente incrível. E acho que isso é um testemunho do Exército Vermelho, que, claro, era composto por russos, ucranianos e bielorrussos. Essas eram, de certa forma, as três principais nacionalidades dentro das Forças Armadas. E é um testemunho incrível da capacidade de se unir contra uma ameaça externa. Agora gostaria de focar nos principais pontos de virada da guerra, que, em última análise, levaram à grande vitória. Talvez possamos começar com a Batalha de Stalingrado, que foi a maior e mais sangrenta batalha da história da humanidade em termos de baixas e participantes. Você poderia compartilhar como a Batalha de Stalingrado se desenrolou e talvez falar um pouco sobre o significado da vitória soviética em Stalingrado? Sim, muito brevemente. Este é novamente um tema enorme, e há muitos livros escritos sobre cada uma dessas questões. Mas o importante sobre a Batalha de Stalingrado é claro que ela é a maior e mais sangrenta batalha da história mundial. É isso. Nunca houve, nem mesmo Verdun, que teve 1.450 mil franceses e 500 mil alemães, totalizando cerca de 1 milhão de baixas. Aqui temos 1 milhão de cada lado. Então houve combates muito intensos. Basicamente, em termos de datas, vai do verão de 1042 até janeiro ou fevereiro de 1043, quando o restante das forças alemãs se rendeu. Portanto, são 6 meses. E durante esses 6 meses, 2 milhões de soldados morreram em combate. Agora, toda a estratégia era que após os alemães sofrerem o revés perto de Moscou, eles precisavam decidir o que fazer em seguida. Muitos historiadores militares acreditam que a decisão de avançar pelo sul, em direção a leste até Stalingrado, foi ruim. O motivo de ter sido uma má decisão é que quanto mais fundo os alemães avançavam, mais difícil era abastecê-los, porque as distâncias eram enormes. Deixe-me só te dar esse dado. De Brest-Litovsk, na fronteira da Bielorrússia, até Moscou são exatamente 1.000 quilômetros. Esse foi o avanço de 1941. Agora, de Kharkov, onde estavam no início de 42, até Stalingrado são 800 quilômetros. Então eles tiveram que avançar quase mais 800 quilômetros para chegar a Stalingrado. O plano deles era varrer o sul. Essas são estepes abertas, que são terrenos fáceis para os tanques avançarem, sem árvores como na Rússia Central. E então envolver e avançar para o norte ao longo do Volga, destruindo os principais centros populacionais da Rússia, porque além do Volga, a região é pouco povoada e depois vem os Montes Urais e a Sibéria. Então eles achavam que bastaria cercar Moscou. E o segundo movimento era avançar para o norte do Cáucaso, até Baku, para tomar o petróleo de Baku, porque Hitler realmente precisava de petróleo para seus exércitos. Então eles acharam isso super ambicioso, quase impossível. O motivo de ser tão difícil é que no momento em que cruzaram o Don, os dois exércitos se separaram. Esse é o ponto-chave para a derrota deles, porque o 8º Exército continuou avançando em direção a Stalingrado. E são apenas 100 quilômetros do rio Don até Stalingrado, enquanto o 5º Exército foi para o sul para o norte do Cáucaso, com o objetivo de chegar a Baku. Eles nunca chegaram a Baku. Ficaram presos no norte do Cáucaso e nunca conseguiram avançar. Enquanto isso, na lacuna, não tinham soldados suficientes. Então pediram ajuda aos italianos, romenos e húngaros. Estavam ficando sem homens. Eles deveriam ter pensado nisso com antecedência, enquanto os russos já os superavam em número. E seriam 6 milhões até o meio do verão. Mas de qualquer forma, os alemães estavam tão confiantes.
Esse é outro grande problema. Eles estavam tão certos de si mesmos, e os russos estavam tão intimidados por suas próprias derrotas. E eu encontrei um fato muito interessante. Existe um livro de Alexander Werth, que era filho de um emigrado branco, mas era cidadão francês e muito simpático à União Soviética. Ele era correspondente em Stalingrado. Isso está descrito em seu livro Rússia em Guerra. Eu verifiquei, está disponível na Amazon. Então Werth escreve que quando a vitória aconteceu e eles cercaram os exércitos alemães, nem mesmo os russos conseguiam acreditar. É isso que ele relata no livro. Os soldados ao redor diziam: "Não é possível, a gente não conseguiu fazer isso. Isso é impossível." Ou seja, as pessoas estavam tão condicionadas a acreditar que os alemães estavam vencendo, que os alemães estavam avançando, que os alemães sempre ganhavam, que quando os russos finalmente venceram, ninguém quis acreditar de início, porque era algo tão incrível. Mas eles venceram. Os combates ferozes haviam exaurido tanto os alemães que eles não conseguiam mais avançar, nem mesmo dentro da própria cidade de Stalingrado. Casa após casa, bairro após bairro. Eles não conseguiram continuar, nem para o sul, para Astrakhan, para se juntar ao outro exército que estava indo para Baku. Não conseguiram fazer isso. Eles tiveram que resistir e lutar. E então o movimento de pinça vindo do norte e do sul os cercou. E esse é outro ponto muito interessante para o público ocidental. O general Paulus, que foi promovido a marechal de campo, pediu permissão. Deixe-me romper o cerco. Deixe-me romper o cerco. Não. Lute. Fique e lute. Permaneça onde está. Tão absurdo. Mas porque ele não queria admitir que havia uma derrota? Permitir a retirada significa reconhecer a derrota. E ele não conseguiu fazer isso. Então, no final, ele perdeu ainda mais. Perdeu 250 mil homens e 22 divisões. E para a honra dos generais alemães, todos os 22 generais permaneceram com seus homens e se renderam. E isso foi em janeiro de 1943. Após a derrota em Stalingrado em 1943, como você mencionou, em janeiro, o exército alemão fez mais uma tentativa de avançar em Kursk, no verão de 43. A Batalha de Kursk durou vários meses. Acredito que terminou em agosto. Tenho certeza de que você pode confirmar isso. Ela se tornou a maior batalha de tanques da história, com milhares de tanques envolvidos. Poderia falar sobre a partir de Kursk, a como ela durou a Segunda Guerra Mundial? Sim, a Batalha de Kursk também é absolutamente fascinante, de fato, porque foi a maior batalha de tanques da história. A história basicamente é a seguinte: após a Batalha de Stalingrado, que ocorreu em fevereiro de 1943, todos se perguntavam o que fazer em seguida. O impressionante é que a ofensiva russa estava ganhando velocidade, e eles avançavam com a mesma rapidez que os alemães antes. Assim, em 2 meses, eles estavam de volta a Kharkov. Em outras palavras, os alemães perderam 800 quilômetros em 2 meses. Assim como avançaram rapidamente em 1941, agora os russos, ou o Exército Vermelho Soviético, avançaram muito rápido e chegaram a Kharkov. Então um episódio interessante foi que Khrushchev revelou que supostamente alertou Stalin de que estavam avançando rápido demais e precisavam desacelerar porque havia uma brecha. E foi disso que os alemães tanto se orgulhavam. Lá está o general Manstein. Ele ordenou uma ofensiva na brecha entre os 2 exércitos russos e retomou Kharkov. Portanto, houve uma segunda conquista de Kharkov por Manstein. Outro episódio interessante sobre a Batalha de Kursk é que Hitler foi ao quartel-general. Ele ficou muito perto de Kharkov, em um local não revelado, onde os generais alemães e Hitler realizaram uma conferência. O general Guderian, o lendário general dos exércitos de tanques, eu li as atas, insistiu com Hitler para adotar uma defesa profunda, abandonar qualquer plano de ofensiva e simplesmente, como ele disse, defender a Europa.
Isso significava construir fortificações na linha de frente existente, que ia de Kharkov até uma grande parte da Rússia, cerca de 200 quilômetros a oeste de Moscou, e depois pela Bielorrússia até o Báltico. As tropas alemãs ainda estavam perto de Leningrado. Elas ainda bloqueavam Leningrado em 1943. Então Hitler recusou. Essa foi mais uma daquelas decisões dele, sabe? Não, avancem, avancem, avancem. Então ele ordenou que avançassem. E Manstein ficou feliz em fazer isso. Eles reuniram uma força significativa, 5.000 tanques. O plano era dar um grande golpe, romper a linha de frente e depois tentar fazer o que Denikin fez em 1919, chegar muito perto de Moscou. Então esse era um bom plano. Mas aqui está outro tópico fascinante sobre isso. Stalin sabia disso. Quero dizer, a inteligência soviética era muito, muito eficaz. De alguma forma, foi através da Suíça. Mas, novamente, eu acompanhei todos esses telegramas e coisas assim. No início da primavera, Stalin já sabia sobre a iminente Batalha de Kursk. Ele sabia as datas. Quero dizer, a inteligência foi fantástica. Foi adiado para maio, depois de maio para junho, e então de junho para julho, e finalmente começou, acredito que foi no dia 4 ou 6 de julho, a Batalha de Kursk. Agora, nesse momento, não só os soviéticos sabiam sobre isso, mas Stalin ouviu Zhukov. E Zhukov fez a mesma coisa que Guderian aconselhou, exceto que Stalin seguiu esse conselho e construiu fortificações por precaução. Elas eram compostas por várias fileiras e fileiras de defesas, trincheiras, fios antitanque, obstáculos, todo tipo de coisa, e tropas em cada linha. Então era como se fossem várias centenas de quilômetros de profundidade, o que significa praticamente até Moscou, porque são apenas 300 quilômetros. E essa era a defesa. E Manstein, eles tentaram, e eles tomaram a primeira linha e a segunda linha. Mas então, depois de 3 dias de combate, perceberam que estavam perdendo um número enorme de homens e tanques. E avançaram 8 quilômetros. 8! Eles pensaram, uau, isso simplesmente não pode continuar. Quer dizer, tudo isso por 8 quilômetros de estepe. Então eles desistiram. O terceiro fato fascinante sobre a Batalha de Kursk. Os alemães desistiram no 6º dia. Desistiram, ou seja, simplesmente não conseguiam, simplesmente não queriam mais avançar. Algo quebrou. Então eles entenderam que não dava para continuar. A partir desse momento, é só recuar, 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 recuar até Berlim. Com detalhes muito interessantes. Geralmente as pessoas não prestam muita atenção a essa parte. Mas eu olhei para isso, e é muito interessante porque houve algumas operações muito impressionantes do ponto de vista puramente militar, cercos, avanços. E eu também verifiquei, o exército soviético perdeu acho que 700.000 homens para libertar a Europa Oriental. Então ainda assim foram baixas muito, muito sérias que eles tiveram que sofrer. Foram combates muito intensos, os alemães estavam perdendo ainda mais. Na verdade, o site que mostra as perdas alemãs na Segunda Guerra Mundial indica que elas estavam aumentando. Os russos perderam mais em 1941 do que em 1942, e os alemães perderam muito, quase 1 milhão em 1944, e ainda mais no início de 1945, porque estavam cercados, porque havia combates desesperados, então as baixas deles aumentavam à medida que a guerra avançava para o oeste. Isso é absolutamente fascinante. Então, a guerra começou em 1939 e os Estados Unidos se declararam um estado neutro no mesmo ano. A Alemanha nazista invadiu a União Soviética em junho de 1941, como acabamos de mencionar, e os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Dezembro de 41, often. Sim, obrigada. Obrigado por esclarecer isso. No entanto, só foi em 1944, com o desembarque na Normandia, que os aliados ocidentais abriram a segunda frente contra as forças do eixo. Embora a decisão de fazê-lo tenha sido tomada na Conferência de Teherã, em 1943.
Em termos de tamanho e escala da frente ocidental e da frente oriental, como a frente ocidental se comparava à frente oriental, era onde o exército formava em direção a Berlim. Bem, eu já mencionei que a primeira frente que foi aberta foi no norte da África. Isso foi em 1942-43, a campanha do norte da África. E o exército alemão estava sob o comando de Rommel, o general Rommel, com 200 mil homens. Só isso. Então não era realmente um exército grande. E depois havia os italianos, mas os italianos eram motivo de piada. Os alemães só foram lá para ajudá-los porque eles não conseguiam segurar a frente. Então, isso é 1943. E então eles avançaram até mais ou menos o meio da Itália. Isso foi em 1942, 43. No meio de 43, os aliados já tinham avançado ao norte de Nápoles. E foi isso que causou a revolução na Itália, a derrubada de Mussolini. Depois ele foi colocado de volta no poder e os alemães ocuparam a Itália. Então, a partir desse ponto, a Itália se torna uma potência aliada, onde o norte, bem, incluindo Roma, Riyadh e Nápoles, está ocupado pelos alemães, e os aliados estão no sul. E eles ficaram lá até o fim da guerra. Eles nunca se mudaram para o norte até o final. Mas é em junho de 1944 que ocorre a abertura da frente da Normandia, o dia D, o desembarque, início de junho de 1944. E essa era uma força relativamente pequena, 144 mil, então isso é algo bem menor. E como eu disse, eles foram bastante bem-sucedidos, no sentido de que avançaram e libertaram Paris em 24 de agosto. Depois seguiram para Aachen, na fronteira alemã, e ficaram presos lá até março de 1945. Em outras palavras, se você quiser ser cínico, poderia dizer que quase não houve combates na frente ocidental. Houve apenas uma batalha séria, o desembarque, e depois a Batalha do Bulge, quando Hitler tentou expulsá-los novamente. E foi muito, muito sangrento. Conversei com muitos americanos que lutaram na Batalha do Bulge. Conversei com veteranos nos anos 80, quando ainda estavam vivos. E eles achavam que aquilo era o inferno havia se soltado e eles poderiam perder tudo. Mas resistiram, e só depois disso, em março, é que avançaram para a Alemanha. Agora, já era a época em que o Exército Vermelho havia conquistado toda a Prússia Oriental e a Polônia e se aproximava de Berlim. Então, obviamente, não há nem comparação. Sem dúvida, a Frente Oriental tinha 10, 20, 100 vezes mais homens, mais combates, linhas de frente maiores. Foi o Exército Soviético, o Exército Vermelho, que derrotou a Alemanha nazista. E seus aliados, não podemos esquecer. Oficialmente, Romênia, Hungria, Finlândia, Itália e Espanha enviaram tropas, o que já é suficiente. Uma vez que você tem seus soldados em uniforme lutando, você é parte da guerra pelas regras internacionais. Então, todos esses países eram oficialmente aliados da Alemanha. Com certeza. Após a vitória em Kursk, o Exército Vermelho avançou para o oeste, como você mencionou, para libertar as repúblicas soviéticas e também outros países europeus. O interessante é que a Ucrânia foi totalmente libertada em 1944. Portanto, houve muitos desafios que eles tiveram que superar para avançar para o oeste, libertar a Europa e chegar até Berlim. Os nazistas estabeleceram um regime fascista brutal na Áustria, Albânia, Bélgica, Grécia, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Polônia e França. Então, todos esses países foram ocupar a Alemanha nazista e pelos do eixo. Claro, a libertação da Europa teve um custo enorme. Você poderia talvez focar um pouco na libertação de... Este é um tema muito trágico, claro, mas acredito que seja um dos mais importantes, os campos de concentração. Porque eu sei que este ano houve uma cerimônia em memória realizada na Polônia e apenas alguns países específicos foram convidados. Então, acho que, para fazer justiça, precisamos dedicar um tempo, destacando a libertação de Auschwitz, por exemplo, e falar sobre o significado disto da derrota do fascismo na Europa.
fascism in Europe? Well, yes, this is also another Bem, fascinating sim, topic. esse também é outro tema fascinante. Você mencionou a maioria deles, Auschwitz. O que as pessoas sabiam sobre isso naquela época? Agora, você sabe, existe um museu, e crianças vão até lá, e é conhecido como um campo de extermínio, onde centenas de milhares de pessoas foram queimadas vivas e mortas. Havia judeus e havia outros. Mas o que as pessoas sabiam sobre isso naquela época? Alguns historiadores, incluindo alguns dos meus colegas, escreveram livros sobre o assunto, tentando desvendar a história de Auschwitz. E é preciso admitir que o presidente Roosevelt e Churchill sabiam sobre isso já em 1942. Eles sabiam. E houve pessoas que disseram, por que vocês não param com isso? Por que vocês não, ao menos? Walter Laqueur escreveu um livro fantástico sobre isso. Walter Laqueur wrote a fantastic book about this. And he asks the question, why didn't E ele faz a pergunta, por que não bombardearam os trilhos do trem? Por que não tentaram impedir isso? E a resposta é, não tentaram. Não era uma prioridade. Conversei com muitos alemães. Você sabia disso? Estudei na Alemanha. Morei na Alemanha. Tenho muitos amigos alemães. E eles me disseram que durante a guerra não sabiam de nada disso. A única coisa que sabiam era que as pessoas estavam sendo deslocadas. Trabalhadores russos eram trazidos. Mulheres ucranianas trabalhavam nos campos. Judeus eram levados para algum lugar. Aquelas pessoas iam para lá. Todo mundo estava sendo levado para algum lugar. Eles sabiam que as pessoas estavam sendo deslocadas, mas não sabiam que estavam sendo mortas sistematicamente. but they didn't know they were being systematically killed. And I believe them, at least publicly, this was not. Eu acredito neles. Pelo menos publicamente, isso não foi divulgado. Mas os líderes sabiam, Roosevelt sabia, Churchill sabia, e o público em geral não sabia de nada. Quero te contar outra coisa, que é importante, e quando tenho oportunidade eu digo. Fiz pesquisas nos arquivos nacionais em Washington, e os arquivos com os quais trabalhei eram sobre a Suíça. Na Suíça, como todos sabemos, há um centro da indústria química, e havia uma empresa que foi dissolvida após a guerra chamada IG Farben. Essa era uma empresa química alemã, e foram eles que produziram o gás para Auschwitz, gás venenoso. E eu examinei os documentos da IG Farben em arquivos americanos, nos dossiês sobre a Suíça. E o que encontrei foi absolutamente extraordinário. Bem, veremos por quê. Havia uma lista de proprietários e acionistas dessa empresa, e havia muitos americanos nela, mas seus nomes estavam ocultos. Você não conseguia ver os nomes, algum sensor simplesmente os riscou com tinta preta. Mas eles estavam lá, eles eram os proprietários, e não podiam não saber o que estavam produzindo. Há outro livro chamado Suíça, um aliado secreto da Alemanha, querendo dizer que os erguetes bombardearam a Suíça. Meaning that the Allies didn't bomb Switzerland. It was a very convenient place to produce military personnel. Era um lugar muito conveniente para produzir material militar, o que eles fizeram e forneceram para a Alemanha, e nem sequer foram bombardeados. Portanto, o gás para Auschwitz foi fabricado na Suíça pela IG Farben com investidores americanos. Eis o fato. O Exército Vermelho libertou o local, e eles não podiam acreditar no que viram. Foi algo devastador. O mesmo aconteceu em Belsen. Eu vi, e eles existem os vídeos, qualquer um pode assisti-los. O exército americano entrando em Belsen, e aqueles corpos exaustos, pessoas quase sem vida se movendo em uniformes listrados. É muito comovente. É realmente difícil assistir sem chorar. It's really hard to watch without tears. Absolutely, and I think it is so tragic that Com certeza. E eu acho tão trágico que, mesmo sendo uma parte terrível da história, ainda vale a pena enfatizar que isso aconteceu e como esses campos de concentração foram libertados. É realmente uma parte trágica da história que não deve ser esquecida. E, claro, nunca deve ser repetida. Mas acredito que, para que essa memória permaneça, é importante ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre isso e educar o maior número possível de pessoas para que elas saibam o que realmente aconteceu. Acho esse tema realmente fascinante e é muito difícil abordar os principais pontos em apenas uma hora. Então, com certeza, estou ansioso para conversar com você novamente e aprender com você.
Dr. Brovkin, thank you so much for joining. Dr. Brovkin, muito obrigado por participar hoje. Esta foi uma conversa incrivelmente interessante e importante. Muito obrigado. Não, o prazer foi meu. O 80 graus aniversário da grande vitória da União Soviética e seus aliados sobre o fascismo é um marco na história da humanidade que nunca deve ser esquecido. Para nossos espectadores, se ainda não fizeram isso, acessem o canal do Dr. Brovkin no YouTube para mais vídeos esclarecedores sobre política e história. É um dos meus canais favoritos atualmente. Dr. Brovkin, foi um prazer. Muito obrigado por participar hoje. Obrigado pelo seu tempo. Thank you so much for joining today. Thank you for your time. Best Design.